Olá, o programa Sempre Feliz começa agora. Se tem uma coisa que a maioria das pessoas conhece é a trajetória em busca do emagrecimento, não é mesmo? Uma dieta aqui, outra ali, uma busca por academias e atividades esportivas. Uma dica que viu na TV, na internet. Pois é, são muitas as possibilidades de emagrecimento. E a gente gosta de ouvir esses casos de pessoas que conseguiram, não é verdade? Hoje você vai conhecer uma história sensacional. Você já imaginou perder 54 quilos em 1 ano e 8 meses? Nossa convidada de hoje vai contar como foi esse processo todo. Eu vou conversar com a mentora de qualidade de vida, Luciana Horta. Ei, Lu, que alegria te receber aqui. Eu que agradeço o convite, já ansiosa para contar tudo. Não, tenho certeza, porque eu tô extremamente curiosa, porque é um processo que nem sempre é fácil. E você sem dieta, hein? Olha só, não, então aguenta porque vai ser assim, maravilhoso nosso bate-papo. E na cozinha tem uma receita de pão de aveia e tâmaras, que quem vai nos ensinar é a empresária Rosana Santos. Ela também tem uma história de emagrecimento para contar. Ei, Rô, como é que você tá? Bem, Lorenzo, e você? Um prazer estar aqui com vocês. Joia, o prazer é meu. Sei que você tem uma história linda e, além disso, vai nos ensinar algo maravilhoso. Isso, com muito prazer, porque foi através desse movimento Change que eu descobri tantas outras coisas na minha vida. Então, vamos entender tudo isso. Tá bom. Afinal, estamos no primeiro mês do ano. E será que você já perdeu as calorias do final do ano? Será que já deu para se equilibrar, ou melhor, para equilibrar de novo o estômago e não exagerar mais? Comeu muito nas festas de final de ano? Olha, final de ano é complicado, né? Vem o Natal, depois vem a virada e a gente sempre excede, né? E aí a família reunida e aí as coisas acontecem. Come pra lá, come pra cá, de repente você vê o resultado. Olha no espelho e você assusta. Você já imaginou perder 54 quilos em 1 ano e 8 meses? Vamos saber com a nossa convidada, Luciana Horta. Lu, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. E é muito bom poder ter acesso a uma pessoa que teve uma superação fantástica. Me conta, como começou isso? Eu sempre briguei com a balança, desde os 12 anos de idade. Minha mãe me leva para médicos, nutricionistas, sempre aquela comidinha da Luciana. Ela aprendeu assim, né, que para a gente emagrecer tinha que parar de comer e fazer exercícios. Cada hora estimulada a um esporte diferente, mas sempre me sentindo diferente, né? Não me faltava vontade, mas quem que dá conta de sustentar uma vida sem prazer, sustentar uma vida na base da restrição, do não pode. Então, na sua infância, já começou, de certa forma, a restrição. Claro. E aí chega a adolescência. Como que era você, a Lu adolescente? Bem difícil, né? Porque é uma fase onde a autoestima precisa ali, né, ter o seu lugar, porque você está se formando, você está desenvolvendo e... sempre fui alegre, sempre me senti amada, cheia de amigos, mas eu queria ser magra, igual as minhas amigas, sabe? E eu não entendia, eu achava que era para eu ser daquele jeito mesmo, por isso que não dava certo comigo. Aquela busca incessante. Minha mãe, eu lembro que nas geladeiras de casa tinha dietas pregadas na porta e ela fazia bem magra, e eu achava que para emagrecer também tinha que fazer. Então, desde sempre, uma vida de restrição. Hoje eu tenho bem claro para mim que a restrição, ela gera uma compulsão, né? Eu fazia tudo bonitinho, chegava uma hora... Interessante, mas espera aí, vamos por partes, porque eu estou gostando. Então, lá na adolescência, chegou um momento que você teve o seu inconsciente, pensou mais ou menos assim, gente, é para que eu fique assim. Você teve esse pensamento de... zona de conforto. Eu tive um pensamento de zona de conforto, não. Mas eu fiquei meio me sentindo incapaz.
Porque não era que eu não tentava, né? Mas o caminho que eu estava percorrendo é que estava errado, que é esse caminho da restrição. Aí a gente pode falar um pouco de frustração. Podemos, a gente vamos claro. entrar então, que aí entra a nossa frustração. Eu me sentia bem frustrada, sabe? E para completar, quando as dietas já não começam a funcionar, a gente parte para os remédios de emagrecer. Eu tinha certeza, Lô, que um dia ia chegar o cardápio perfeito, a dieta perfeita. O remédio milagroso. Perfeito que ia me ajudar com aquilo. Quando, na verdade, enquanto eu fiz dieta, a única coisa que eu consegui foi chegar a 111 quilos e 900 gramas. Opa, peraí, que essa história sua é de superação, é fantástica. Então, a gente teve esse momento de frustração, porque todas nós mulheres, a maioria, todos nós temos momentos de frustração. Você espera que algo aconteça, mas nem sempre a resposta é aquilo que você imagina ser. Então, você está me falando que desde os 12 anos, e você já estava batalhando com isso há muito tempo. Batalhando. Aí começam os namorados, né? Começa aquela coisa... eu não queria mais ser a legal da festa, eu queria ser a bonita também. Né? Eu queria mesmo. As pessoas acham que é futilidade. Não. Olhar para o espelho e se sentir bem. Eu chamo isso de saúde mental. É muito importante. É muito importante você estar de bem com você, até para você entender que primeiro você tem que se amar, para depois amar o outro. Sempre. Né? E me fala uma coisa, quais seriam os alimentos, o que você gostava tanto? Eu sempre fui uma pessoa que gostava de comer. Comer é bom demais, né, Lô? Ô, gente, é difícil falar, mas é real, né? O que eu trago dessa história toda é que a gente não precisa de parar de comer para emagrecer, mas a gente precisa aprender a relacionar com a comida e com as nossas emoções. Então, eu vou te pontuando porque está muito interessante. Então, vamos supor, você era aquela pessoa que tinha paixão por chocolate ou alguma coisa específica? Não, por dadinho. Você conhece o dadinho? Isso vai denunciar a nossa idade, mas eu conheço. Então... Falar uma coisa assim, mas eu nunca fui uma pessoa chocólatra, nunca fui. Eu sempre estava muito atenta com a alimentação na restrição. Eu não era chocólatra, mas o que acontecia? Como eu não podia comer chocolate, de repente... Te dava uma barra. Tinha uma compensação, aí gerava uma compulsão. Vamos falar para o pessoal que está em casa, gente, dadinho é um quadradinho, é tipo uma pasta de amendoim, é muito da década de 80. Então, se você não conhece, é porque talvez você não seja dessa época, né, Lu? Mas nós somos. Mas, ó, acabei de saber, tem hoje em dia, então só para vocês entenderem, dadinho. Mas tem um gosto diferente, sabia? Eu não sei se o meu paladar mudou ou se realmente o gosto está diferente. E me conta uma coisa, quantos dadinhos por dia você comia? Não me pergunte isso. Não, eu tenho que saber, conta só pra mim. Um saco. Quantos mais ou menos deve ter um saco Eu de dadinho? lembro muito bem que eu comprava aquilo num ímpeto de desespero, porque já estava ali naquela luta e não via resultado na balança, fazia ginástica e nada. Então eu comprava e comia tudo, descontroladamente. Deve ter uns 50. Uns 50. Então, é aquela hora que você fez a dieta, foi lá, não deu certo, ou começou um remédio, não deu certo, dadinho. Aquela frustração total e, quer saber? Eu brinco que é a síndrome do Jaque. Né? Já que eu comi o dadinho, eu também comi o chocolate. Aí, já que eu comi o chocolate, eu comia um tabuleiro de pão de queijo. Aí a gente tem uma outra síndrome, né? E aí começa né? sempre se adiando para segunda-feira. Segunda-feira eu começo. E o círculo vai ficando cada vez mais vicioso e muito difícil de ser interrompido. E eu brinco que tem também a síndrome da jaca. Que a gente vai jacar. Vai. Né? Infelizmente é o que acontece com a maioria das pessoas e eu tenho certeza que o seu depoimento aqui é muito importante porque muitas pessoas vão identificar. E aí eu quero saber como foi e quando você teve um insight de Luciana, você é capaz, Luciana, eu resolvi mudar, Luciana, o que foi que fez essa transformação em você? Porque, na verdade, é uma transformação de mente, de corpo, é um conjunto. Lô, eu já tinha ido a vários médicos. Dentro do Brasil e fora do Brasil.
Eu me casei tô casada há 34 anos, há 25, vai fazer 25 anos, mas já tem 34 anos que eu namoro o Alexandre. E ele viu a minha batalha toda, né? A gente morou fora do país. Então eu ia a todos os médicos que me trouxessem alguma luz para isso. E ele também viu o que toda essa busca veio me gerando, porque eu fiquei deprimida. Desenvolvi a síndrome do pânico. Eu não aguentava mais. Eu era uma pessoa que vivia a felicidade do outro, porque todo mundo estava sempre me vendo feliz, alegre. Eu era mesmo. Mas na minha história, eu ali na frente do espelho, sozinha, tentando experimentar uma roupa que não fechava, a coisa não funcionava muito assim. Então eu estava nessa época morando nos Estados Unidos, a terra do junk food, né, tão conhecida pelas delícias de pizza, hambúrguer, e eu não gosto de cozinhar. Todo mundo achava que ia ser o meu fim, porque além de estar obesa e eu não gostar de tudo isso, eu estava passando por desafios. Claro. Né? Meu marido morando na Venezuela, eu nos Estados Unidos, eu com uma filha. Todas aquelas desculpas verdadeiras que a gente tem. Então, vamos mapear aqui. Olha só. Eu falo até, né? Isso não, mas é muito importante, porque empolgo. as pessoas, muitas vezes, elas estão em circunstâncias que elas se colocam como impossível sair delas. Último lugar. Né? Então, a gente tem você que estava com seu marido, trabalhando em outro país, você morava nos Estados Unidos, onde a gente sabe que a alimentação é junk food. Você estava num processo depressivo, ansiosa fundo do e poço. ainda tendo filho, porque é uma questão de adaptação. Então, era tudo muito complexo. Aí veio uma luzinha. Veio uma luz, uma amiga muito querida me chamou para participar de um grupo de amigas. Um grupo onde a gente seguia um cardápio de uma delas, que ia para um médico, e ia para uma nutricionista, na verdade. E a gente seguia aquela coisa ali. Eu falei, não vou não. Ela falou, vamos, vai ser divertido. Esse grupo me mostrou um outro caminho, né? Um caminho que eu entendi que eu não estava mais sozinha, que não era só eu que tinha essas dificuldades. Esse foi o grande primeiro passo para eu entender que não era eu o problema. Não era, de jeito nenhum, não era porque eu não tinha força de vontade, disciplina. O caminho da dieta era muito forte, solitário. E a gente sabe, né? A gente tem momentos difíceis na vida, que a gente desconta na comida. A gente está triste, a gente come. A gente está feliz, a gente come. A gente está cansado, a gente come. A gente não está cansado, a gente come também. Então, quando eu comecei a conviver com mais pessoas que me entendiam, eu comecei a me sentir mais segura e ver que se você estivesse no grupo, por exemplo, você também não aguentava em determinado momento. Você também comia mais um pouco. Então, houve uma identificação. Muito forte. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Se a gente olhar hoje na internet, a gente estava conversando paralelo, se a gente pensar hoje na internet, como as pessoas não enxergam o que está por trás. Elas enxergam apenas o agora. A pessoa obesa, ela é tida como preguiçosa, sem força de vontade. As pessoas acham que é por comodismo. Aquela ali não tem jeito, não. Quantas vezes eu já escutei? Como é que você me perguntou, como é que surgiu essa luz, né? As pessoas me viam magra, aí elas me viam gorda, aí elas me viam menos gorda, aí elas me viam mais gorda. Eu vivia num efeito sanfona, eterno. Eu tive 2 starts para essa mudança de vida. O meu marido, que me deu a maior prova de amor que ele poderia ter me dado na vida. Ele nunca falou que eu estava acima do peso, nunca questionou, nunca reclamou, digamos assim. Que, por sinal, isso é uma característica incrível, porque tem uma parceria, nunca te julgou. Ele nunca me julgou, mas ele sempre via que eu estava incomodada. Ele me chamou para almoçar e ele me fez uma pergunta que mudou a minha vida. Ele falou que eu não gostava mais dele. Olha. E que ele não via sentido da gente continuar junto porque ele via que eu não gostava mais dele. Na hora eu falei, como é? O chão? Ele falou, saiu. Falei, Alexandre, eu mudo com você cada hora para um país, eu largo a minha vida profissional para estar aqui cuidando de você, da Duda, feliz. Você fala que eu não gosto mais de você, por quê? E aí ele falou comigo, porque você não gosta mais de você.
Fantástico. Essa é forte. Aquilo foi muito forte, sabe? Eu perdi o chão. É lógico que eu fui atrás de outra dieta, é lógico que eu fui atrás de outro remédio para emagrecer. Eu não queria perder aquele casamento. Minha vida, eu me sentia amada. Como assim eu ia perder o casamento? Não por causa de outra mulher, não. Não, por minha causa. Eu comecei de novo a fazer um tratamento, cheguei a emagrecer até 20 quilos com esse tratamento. Eu estava mudando para os Estados Unidos, foi aí a grande virada de tudo, né? Eu acabei voltando atrás um pouquinho para contextualizar essa ida para os Estados Unidos. Eu morria de medo de morrer. Eu tinha muito medo de morrer. Eu deitava e eu era tão gorda que isso aqui me sufocava, subia. Quando acontecia isso, o que você pensava? Primeira pessoa era em filho, marido? Na Duda. Eu não podia fazer isso com ela, eu não estava pensando em mim ainda. Quando a gente escuta, né, eu morreria para os meus filhos, mas hoje está bem vivo na minha cabeça a pergunta, você viveria por eles também? Né? Porque tinha que partir de mim, ninguém ia fazer por mim, cuidar da minha saúde. Se eu tinha tanto medo de morrer... Eu gosto demais daquela ilustração, eu acho que isso todo mundo deveria ter claro e sempre relembrar. Quando a aeromoça te mostra a questão de segurança dentro de um avião, você pode estar com seu filho do lado, com seu esposo, o que for. Mas a máscara, primeiro, você põe em você. Eu depois, entender isso. Porque senão você não consegue ajudar o outro. Aí sim, você consegue ter dimensão. E aí, o que aconteceu? A segunda coisa. Mas eu vou te cortar, mas por um bom motivo. Tá. Porque eu sei que a gente tem algumas fotos que foram enviadas e eu queria que você fosse comentando para a gente contextualizar ainda mais. Claro, claro, com muita alegria. Onde eu vejo as fotos? Olha, ali, pronto. Ai, que delícia. Essa aí foi uma roupa que eu tinha na primeira foto ali do lado esquerdo, né? Eu já estava no processo de emagrecimento. Mas no seu processo... no meu processo final. Eu já tinha emagrecido 20 quilos. E eu guardei essa roupa. Que show! Aqui também, essa foto sou eu. Colorida, alegre, adoro uma festa, adoro dançar. Mas nem salto alto eu conseguia colocar mais. Nessa parte você estava nos Estados Unidos, aqui no Brasil? Não, eu estava aqui no Brasil ainda, morando em Salvador. E essa foto aí é no Peru, foi quando eu cheguei no meu auge, 111 quilos e 900 gramas. E aqui, num desfile de moda que eu fui, que quase subi na passarela, por sinal, que eu queria era isso. Assim eu me sinto, Lori, assim eu me sinto feliz, empoderada de mim. Né? Eu comemorando meu aniversário aqui, triste ali, com um pedacinho de bolo para não falar que eu não ia comer, né? Porque eu não podia comer nada. Não, Luciana... Restrição. Restrição total. A época da restrição. Só um pedacinho, né? E na outra foto já... Na meta que eu tinha na minha cabeça. Eu nunca me lembro de mim magra. Desde os 12 anos, que a lembrança que eu tenho foi na aula de educação física, quando o professor falava, Luciana Maciel, eu sou Luciana Maciel Horta. Quantos quilos? Ele pesava todo mundo. E aí falava alto o peso da gente, eu morria de vergonha naquilo. E o meu peso era 62. Eu lembro disso. Era muito forte para uma menina de 12 anos, né? Chega a ser cruel. E quando eu vejo essa foto, aquele macacão ali que eu tô bem linda, que foi quando eu alcancei minha primeira meta, era 68 quilos. E hoje eu peso 59. Né? Não é nem o peso que eu tinha quando eu tinha 12 anos. E a gente tem essa coisa de que a gente vai ficando mais velha, é normal engordar, é normal que a calça número 40 não sirva e a gente passe para um 42, para um 44. Não, não é normal. E aí, Lu, né? me fala agora, como que começou o seu processo? O seu processo, eu fui levada para esse grupo, né? A gente ainda tinha uma dieta, mas foi lá, o grande start. Quando todo mundo achava que ia ser o meu fim nos Estados Unidos, porque eu não sabia cozinhar, eu comecei a entender melhor sobre que eu podia fazer algumas substituições. Eu ainda não tinha essa virada total que eu tenho hoje, de poder escolher. Eu ainda tinha um cardápio com algumas substituições, que tinha inclusive o pão de queijo, que eu não vivo sem. Então já me dava mais tranquilidade. E eu comecei também a me pesar todos os dias. No princípio, eu falei, eu não vou de jeito nenhum. Eu não me pesava nem sob ameaça de morte. Como é que eu ia me pesar ali? E quando eu me pesei e vi os 111 quilos,
e pensei, eu quero viver, eu amo pessoas, eu amo festa, eu amo alegria. O que eu estou fazendo comigo? E aí que você Aí começou a mudar colocou tudo. o seu Eu- movimento Change. Não, eu fui para um grupo primeiro, eu aprendi muito com eles. Como eu te falei, eu ainda tinha dieta, mas eu fiquei muito curiosa e fui estudar. Mudei para o México, me especializei em food coaching, eu fiz um curso mesmo para entender o poder dos alimentos. Né? Eu não sou nutricionista, mas eu queria entender por que estava dando certo, o que estava acontecendo comigo que eu estava conseguindo emagrecer. Fiz esse curso de food coaching. E me encontrei na psicologia positiva. Eu me especializei num curso oferecido pelo Roubin Institute, que é um instituto de referência nesse sentido. Verdade. E comecei a entender, né, que não era só o que eu coloco aqui, não era só os meus alimentos. Os meus pensamentos também eram muito importantes. Né? A forma com que eu lido com os meus desafios do dia a dia, o sono de qualidade que eu já não tinha, a mastigação, passos que eu fui entendendo, foi abrindo um mundo na minha frente. E agora me fala, o que específico você fez para ter esse sucesso, esse resultado e ter o Change? O movimento Change é o movimento da mudança. Change é a mudança. E eu estava estudando na psicologia positiva um modelo de mudança, Change, onde cada letrinha é um passo. E quando eu vi aquilo, eu estava dentro do avião, já em mais uma mudança, voltando para o Brasil, minha filha morando nos Estados Unidos, e eu estudando, eu falei, meu Deus, eu preciso levar isso de uma forma concreta, uma metodologia. Porque o que aconteceu com os meus amigos, as pessoas que me conheciam? Todo mundo queria fazer a dieta que a Luciana estava fazendo. Todo mundo queria tomar o remédio que a Luciana estava tomando. Gente, não é possível, a Luciana deve estar tomando alguma coisa, porque ela não engordou mais. Né? Eles acostumados a ver, ou a Luciana magra, menos magra, super gorda. Não, a Luciana estava em todas as festas. A Luciana comia a comida da festa. A Luciana comia o brigadeiro, não tinha um doce especial para a Luciana. E ela continuava magra. O que é isso? Todo mundo atrás de mim. Falei, você quer saber? Eu acho que eu tenho uma missão mesmo. Um dia me salvaram, sabe? Eu estava no fundo do poço, a Paty, essa amiga que eu sou muito grata, me deu a mão, falou, vamos embora, vamos para esse grupo aqui, né? Comecei a conviver com outras pessoas. A Ingrid, minha amiga querida, que me levou para esse grupo. E aí você desabrochou e colocou... Eu desabrochei. E comecei trouxe a metodologia. a estudar mais fundo. Trouxe o meu marido para trabalhar comigo. Que ele fantástico. que um super executivo, já acostumado. Você sabe, posso contar da balança? Pode. Eu não me pesava. Eu tinha medo da balança. E quando foi as minhas amigas lá, nós vamos pesar todo dia para a gente ver a nossa evolução. Eu falei, esse povo tá doido. E eu ficava muito ansiosa à noite, de manhã, pensando, meu Deus... Amanhã eu vou pesar. Eu vou pesar, será que deu certo? Porque já tinha sido tanta frustração. Tentar mais uma vez. Graças a Deus eu não desisti de mim. E tentei mais uma vez, porque foi a vez. E eu comentei isso com o Alexandre, eu fico nervosa, amanhã eu tenho que pesar. Ele falou, Luciana, eu que trabalho com vendas, acompanho, né? Todos os dias eu vejo como minhas vendas estão. Tenho meus gráficos, eu olho. Pesar é a mesma coisa numa jornada de mudança de vida. Porque aí você tem a oportunidade de ver onde você está errando e corrigir imediato. Para não esperar estar ali, né, 5 quilos, 10 quilos a mais e falar, ai, agora eu preciso de tomar uma atitude. Aquilo foi libertador para mim. Que associação extremamente inteligente, libertadora. Por isso que eu falo, o problema não é a gente, não é você que não tem força de vontade. O problema é o caminho que a gente escolhia. Precisa de metodologia, claro que precisa. E principalmente de apoio. A rede de apoio, o ambiente é fundamental para essa mudança. Muitos pais me procuram. Luciana, eu quero que meu filho emagreça, você pode ajudar meu filho? E eu respondo, claro, mas primeiro eu vou ajudar você. Porque quando o ambiente funciona a favor, tudo funciona melhor. E a minha proposta é tão simples. Eu não acredito em dieta. Então, conta pra gente essa proposta. Eu não acredito em dieta, eu não acredito em restrição, eu acredito em reeducação de vida.
reeducação nutricional e emocional. O movimento Change surgiu numa explosão. Eu tenho uma amiga de infância que é nutricionista. Inclusive, ela foi pioneira e abriu o primeiro restaurante de comidas saudáveis aqui em Belo Horizonte, há anos atrás, se chamava Picles. Era ali na Savassi. Ela tinha todo um cuidado com a alimentação, atleta. Ela era atleta de aeróbica, dançava, sabe aquelas competições? E publicitária como eu, ela se enveredou para esse lado da saudabilidade. E ela vivia tentando me ajudar. Mas era aquela coisa de cardápio, solitário. Ela fazia com o maior amor do mundo. Aí tinha um problema, um desafio, aí eu não conseguia sustentar, aí eu falava, ai, não funciona. E ela tentava de todas as formas. Um dia, eu falei para ela assim, ela viu que eu estava conseguindo, ela ficou encantada. Meu Deus, que maravilha! Esse grupo está fazendo toda a diferença na sua vida. Eu tenho uma frustração aqui no consultório, que muitas vezes é de um apoio assim, que a pessoa precisa, porque ela tem vontade, né? A gente encaixa a dieta toda bonitinha, mas às vezes falta uma engrenagem. Quando eu resolvi fazer o movimento Change, eu falei com ela, Ju, vem comigo nessa. É aquele sonho que eu tenho, sabe? Eu antes tinha um sonho de salvar a humanidade da obesidade. Eu não tenho mais esse sonho. Eu tenho o sonho de salvar quem quer ser salvo. Porque a gente fica colocando muita expectativa, né? Se a pessoa não quiser, eu não sou milagrosa, né? Não tem como eu fazer um milagre. Eu falo que tem que ter reciprocidade. Tem. E se você não quer, não adianta. Um dia nós temos que trazer ela aqui para você conversar com ela. Porque é o casamento perfeito. Porque é a reeducação nutricional, ela ensina a combinar os alimentos. Não tem cardápio, não tem dieta, mas tem toda um apoio, uma metodologia por trás, né? Tem uma tabela especial do Movimento Change, porque aqui a gente come agora, pão. por exemplo, falta 3 minutinhos. O que você pode falar? Eu me empolgo, né? O que você pode falar do Change para as pessoas? Então, eu vou contar justamente sobre isso. O Movimento Change não é dieta, não é cardápio, é mudança de vida. Por um acaso, você emagrece. Né? Porque reeducando nutricionalmente e emocionalmente, esses dois pilares juntos e com a base sólida da psicologia positiva, a transformação acontece. E aí, você tem um curso? Eu criei esse movimento, nós somos um movimento totalmente online, tem pessoas na China, tem pessoas no Japão, na Austrália, aqui no Saboeiro do Norte, no Ceará. É para todo mundo que cansou de fazer dieta. É para todo mundo que acha que não tem mais jeito, que está na menopausa, que já passou dos 40, para todo mundo, sabe? Que quer ter qualidade de vida, viver com prazer, com sabor e com muita saúde, porque nós vamos viver muito. Claro! A medicina está maravilhosa, né? Mas é aquela pergunta, a gente vai viver como? Com saúde ou sem saúde? Né? Fazendo dieta, sofrendo, 880, eu tenho certeza que é possível. O que eu escutei a vida inteira, ou você come ou você é feliz. Né? Isso não existe. Não. Aqui tem jeito da gente comer e ser feliz, né? Aprender a lidar com a comida, com as nossas emoções e construir um final diferente para essa história. 54 quilos, mantendo há 6 anos e 3 meses, que eu acho que é o principal dessa história. Principal. Né? Porque não é só emagrecer o caminho que eu quero mostrar, é emagrecer e manter, com alegria. É o completo. É o círculo eu falo, fechado. É emagrecer comendo o que gosta. Exato. Né? E nunca mais ter medo de engordar. É aprender mesmo. É estar aberto para reaprender. Então, deixa agora o seu Instagram para todo mundo. Com muita alegria, adoro conversar com todo mundo. Faço live sempre. Meu Instagram é Luciana Horta, com H, tudo junto. Tem o do Movimento Change também, que é Movimento Change, mas é no meu Instagram que todo o movimento acontece e espalha por aí. Vamos para a cozinha. Hoje tem receita de pão de aveia e tâmaras. Que alegria! Viu, Rô? Tá com você. Toda minha. Mas antes a gente aqui. vai para uma vinheta. Olha quem está do meu lado aqui, gente. Minha empresária, Rosana Santos. Essa mulher, além de ensinar pra gente uma receita maravilhosa, ela também tem uma história de superação que vai casar com a nossa outra entrevistada. As duas fazem parte do movimento Change.
E a gente, no decorrer aqui, a gente vai trocando ideia. Pode ser a gente fazer esse trio aqui. Eu sou discípula do Olha, movimento trans. então eu quero saber mais a respeito. Então, me fala primeiro, a sua receita, ela surgiu porque você gostava de culinária, ela surgiu no movimento Change. Como que foi esse surgimento seu na culinária? Bom, eu estava com 64 anos, obesa, 80 quilos, depressiva, dentro de casa, 3 netos, 3 filhos, achando que minha vida estava toda resolvida e que eu não precisava fazer nada, que eu ficava só ali. E tinha uma filha que fazia parte do movimento Change e que vivia falando, mamãe, você precisa conhecer, você precisa e tal. E um dia, assistindo uma live dela com a Lu, ela falou que no movimento Change ela havia aprendido a ressignificar suas dores. Essa frase, ela me tocou muito. Ressignificar minhas dores era tudo que eu precisava naquele momento, né? Uma mulher da minha geração, né? Então, pronto. E aí eu aceitei. Falei, eu quero agora, filha, e entrei. E eu sou uma mulher fascinada com pão francês, gente. Eu comia 9 pão francês por dia. 9, daqueles quentinhos saindo do forno. Daqueles quentinhos saindo do forno. Desesperador, mas porque é delicioso. Mas era assim, eu trocava qualquer alimentação pelo frango francês, com manteiga, com qualquer coisa que tivesse, até o pão duro às vezes. Mas aí, dentro do movimento Change, que eu entrei, eu, além de descobrir esse grupo, que a Luciana falou muito bem, que a gente percebe que a gente não está só dentro das nossas dificuldades, dentro das nossas limitações, dentro das nossas inseguranças, e que a gente poderia ir muito mais além. E eu nem me via obesa, embora eu estivesse com 80 quilos, né? Eu nem me via obesa. E aí eu falei, eu entrei para ressignificar minhas dores. E aí lá eu descobri o Inspire, que é um programa maravilhoso lá dentro, que trata do nosso físico, intelectual, espiritual, emocional. A reeducação alimentar, acompanhada pela nutricionista Júnior Portilho. Toda a história de vida do Luciana. O Alexandre, que é uma pessoa, um administrador, muito além de administrador, um paizão e também um chefão que puxa muito a nossa orelha. E aí eu aprendi a fazer pão de aveia, que essa é uma receita do movimento Change. Então vamos só entender, vamos ressignificar toda a sua fala. Toda aí. Vamos ressignificar. Vamos lá. Imagina alguém que ama pão. Isso. E fala assim, gente, será que eu tenho que parar de comer pão? Parar de comer pão. O que você fez? Eu falo que as grandes pessoas, as grandes cabeças, elas não se apegam a desafios. Elas buscam soluções. Então, você acabou de trazer uma solução. Quando me apresentaram o pão de aveia, que não é, nós chamamos de carboidrato restrito dentro do movimento, tudo que vem da farinha branca, né, do trigo, tarará, e a aveia sempre foi uma coisa que meu paladar sempre gostou muito. E aí me apresentaram dentro do movimento Change, porque lá eles dão a gente 10 receitinhas aqui, 10 ali, durante esse programa, para a gente aprender também a fazer todo esse processo da nossa alimentação. E eu me interessei em fazer e descobri essa delícia desse pão de aveia. Mas não deixei de comer o meu pão francês, porque lá não eles falam pra gente que não precisa. Então você agregou. Agreguei. Então, peraí. Lá você soma, você não subtrai. Então, você some comigo. Comece a mostrar todos os ingredientes e me explique logo essa receita. Eu já estou ansiosa por isso. É uma coisa muito simples, gente. E é uma receita super fácil, super nutritiva, super e saciável. Você não fica com fome, você se sente alimentado. A gente usa aqui, você pediu para eu mostrar para você, a gente usa aqui a aveia, 1,5 xícaras da aveia, que a gente vai colocando todos os ingredientes floco finos. Eu uso a flocos finos. Tem gente que usa flocos grossos, eu prefiro na flocos finos. Então, 1,5 xícaras de aveia flocos finos. Imediatamente eu acrescento aqui 1 xícara de parmesão ralado, né? É o parmesão ralado. Acho que aqui tem até um pouquinho a mais, mas não tem problema não, vai. Aí o parmesão ralado. 3 ovos. Ok. São 3 ovos tamanhos normais, né? Você também vai acrescentar ele aqui.
Essa receita é do Movimento Change. E aí, lógico, eu vou apresentar aqui uns truquezinhos que eu coloquei nela e que Claro. virou. Porque que eu veio aí. já bati o olho e eu sei Isso. que parece que aí- aquela mulher que estava tão achando que a vida estava estagnada, eu acho Descobriu que tinha um monte de caminho eu pela acho que ela frente. se tornou uma empreendedora. Isso. A partir dessa receita que vieram de olhar as outras e também agora hoje eu já crio as minhas, né? Graças a Deus. Aqui nós temos um iogurte natural, pode ser o de sua preferência. Você pode usar o desnatado, como você também pode usar o integral. Eu uso o integral. E aí pode ser da sua marca, são 170 ml, né? O que você coisa. Uma pitadinha, 2 pitadinhas de sal. Esse aqui é um sal marinho, né? Mas não precisa ser o sal marinho, pode ser o sal comum. E dentro da receita do MC, agora falta o nosso fermentinho. O fermento, eu falei que era uma colher de sopa do fermento para bolo, pães. Mas aí já vai entrar o meu primeiro truquezinho. Você pode fazer com seu fermento, né, tradicional, mas eu gosto de fazer o meu com o fermento de pão da padaria. Então, eu vou lá na padaria, compro lá o pacotinho de fermento da padaria e aí você vai colocar, porque eu acho que ele dá muita maciez ao pão, mais maciez. Então, eu uso esse, mas não que o outro não dê certo. Dá certo, sim. E, geralmente, eu uso 1,5 colher, até assim, né? Ô Lu, a escolha dos alimentos, isso faz diferença? Isso fez diferença no seu emagrecimento, assim como da Rô? Olha, eu não dava valor a isso. E descobri que os nutrientes, né? Porque eu como pão de sal normal também, mas descobri que quando a gente nutre melhor, né, a nossa usina de energia, que são as nossas mitocôndrias, que eu aprendi com a Nutri das Galáxias, tudo funciona muito melhor. Isso que a Rô falou é muito importante. Você comer um alimento delicioso e que te dê saciedade. Gente, isso é maravilhoso. Aí esse aprendizado, né? E não é que você não pode comer o pão de sal, não precisa comer 9, como a Rô comia, né? Agora, você pode comer esse pãozinho de aveia aí e ainda assim comer um carbo restrito, que é a nossa terminação, que vem um pãozinho de sal, o arroz, o pão de queijo. Né? É uma libertação, se aprender o valor do alimento. Tudo mesmo. é questão de troca, de colocar os pensamentos no lugar, de ter esse discernimento Exatamente. do que eu vou poder comer, de como eu vou fazer escolhas do planejamento. Exatamente. Perfeito. Então aí a gente misturou. Aqui nós estamos com a receita básica, né, do pão de aveia. Eu acrescentei um pouco do alecrim. Por quê? O alecrim, ele tem a leveza da alegria, da coisa. E eu acho que ele dá um saborzinho bem especial. Eu estou usando o fresco hoje, mas você pode usar também o alecrim, como é que a gente fala? Desidratado, né? E aí também uso, por minha conta lá, um pouquinho da canela. Ai, que delícia. Né? Um pouquinho de canela. Descobrindo o que segredo dá do um pão da outro. Esses são segredinhos da Segredinhos da Rô, segredinhos da Rô. Esses são segredinhos. Porque eu sei que canela é que eu anti-inflamatório. Exatamente. Que eu acrescentei, mas eu aprendi que ele era anti-inflamatório, eu aprendi que o alecrim, ele trazia essa coisa da alegria pra gente. E eu cozinho com muito amor. Eu não cozinho com luvas. Então, eu até queria falar isso, porque antes de eu cozinhar, na higienização da minha mão, antes da cozinha, eu sempre agradeço a Deus o dom que Ele me deu através dessas mãos e a oportunidade do aprendizado que eu venho tendo de 2 anos para cá, depois que eu entrei para o Movimento Change. Então, assim, eu acho que aí dispensa um pouco a luva. Aqui tem mais um truquezinho. Então conta, Por quê? Porque o iogurte, se vocês verem a consistência dessa massa aqui, ó, ela fica mais firmezinha. E eu gosto que o meu pãozinho fica bem fofinho. Aí, em vez de eu pôr mais iogurte, eu ponho lá uns 2 dedinhos de leite. Não tem a medida certa do leite, tá? Esse é um segredo que eu nunca contei pra ninguém. Vou contando aqui. Olha! Aí, ó.
tá vendo? Aí eu coloco aqui um pouquinho de leite só para poder... Vamos agora mexer, vocês vão ver a diferença que vai dar na massa, olha. Verdade. Agora, eu sou uma Tá pessoa vendo? curiosa. Ah. Eu tô achando tão lindo isso. Isso aqui é prático, minha filha. Isso Olha aqui, que ó, fantástico. Isso aqui é o seguinte, você coloca azeite ou óleo. Para você não exagerar quando você estiver na cozinha, eu coloco azeite. Então, às vezes, eu vou untar uma forminha e eu puxo aqui, ele vai, eu puxo isso aqui, só unto a minha forma ali, ó. Econômico... E uma bela de uma estratégia. E aí, eu queria trazer o leite, eu falei, eu vou levar naquela vasilhinha. Você está notando a diferença da massa, vocês já podem notar que com o leite ela deu uma diferencinha boa, não é isso? Verdade. Então, por que eu estou mexendo muito mais? Não é necessário mexer tanto, porque eu usei o fermento de padaria. Então, se você não dissolver ele bem aqui na massa, ele pode ficar em grãozinhos durante o pão e você mastigar aquilo e não ser muito legal. Mas se for um fermento tradicional, Não, é preciso... só dar uma mexidinha, tá homogêneo e pronto. Acabou. É isso aqui. Agora é o seguinte, a tâmara é colocada aqui, quando você vai fazer naquele formato que tá ali, eu posso colocar ela aqui. Mas eu sou uma pessoa que eu acho assim, vai um pedacinho a mais aqui, o outro vai morder o pedaço de lá, tem pouco, então eu não gosto assim. não. Eu quero que Você também pensa assim? Eu também penso Eu quero assim. que todo mundo coma. E aí eu vou e gosto de colocar uma a uma nos seus cantinhos para que todo mundo possa saborear, né, do pãozinho com toda a tâmara. Eu gosto de usar a forma de silicone, porque ela não precisa de untar, ela não precisa de nada. Então, a gente usa aqui a forminha de silicone, aproveita bastante aqui com o nosso pão duro, para poder aproveitar bastante a massa, né? Olha, esse movimento change tá surreal, porque até a pessoa pensar no coletivo, ela está pensando aqui. E aí agora eu tô com a minha tâmara picada, você pode usar de 6 a 8, isso é a gosto, né, gente? Tanto o alecrim é a gosto, como a canela é a gosto, isso é opcional, né? A pessoa vai temperar com o temperinho dela. Esse é o meu prato, como é que fala? É dos pães que eu faço, é o meu carro-chefe, que é o que as pessoas mais gostam. E aí eu vou salpicando a tâmara de uma forma geral para que ela penetre aqui em todo o pãozinho, né? E ninguém coma mais tâmaras do que o outro, que fique muito, porque quando você coloca, e aí eu vou dar uma fundadinha, isso aí já é cuidadinho, né? Você dá uma fundadinha. Não é necessário, você pode misturar ali no bol, se você achar que está tranquilo. Eu prefiro que seja assim, no meu caso. Aí e a tâmara é um alimento que ajuda a saciar muito a vontade de comer um doce. A tâmara, sabe que a gente tem um docinho que a gente fala, porque existe essa compulsão por doce, né? E como é que faz, então, né? Tem várias alternativas. Uma delas é mais simples que você imagina. Você pega a tâmara, corta ela no meio, pega a pasta de amendoim, coloca ali. Gente, olha que fantástico. Com um cafezinho. Não tem nada melhor. E é quase um pré-treino. Pode ser, Poderiam. ótimo. Eu adoro uma pasta de amendoim antes de fazer um exercício. Agora a gente vai folhear mais um pouquinho aqui, né? De uma canelinha, opcional também. Depois eu venho com parmesão, que eu vou... Isso tudo aqui não tem na receita oficial do Change. Isso aqui tudo já foi adaptações. Mas peraí, mas tem na nossa receita aqui. Tem! O que eu disse é que existe... Essa receita nasceu no movimento Change. E aí... E no movimento Change a gente aprende as quantidades que você pode comer de uma coisa, da outra e do outro. E aí eu achei que eu poderia incrementar com outras coisas que ficaria legal. Eu salpiquei. Então, enquanto a gente tá só mostrando isso, vão chamar o pessoal. Gente, fica atento para a receitinha que vai estar aí para vocês anotarem tudo.
E agora, Rô, o que falta para finalizar esse pão maravilhoso? Como eu sou adepta a um pão de francês e a um McDonald's, nada é melhor do que eu acrescentar aqui uns gergelim, né? Aí eu só pico o gergelim por cima, porque aqui eu posso fazer meu sanduichinho, porque eu também faço um hambúrguer fitness maravilhoso, que a gente pode fazer lá e botar um alface e ficar. E agora é só o forno, gente, por uma pré-aquecida a 180 graus. Quanto tempo no forno? Depende muito do forno, de 25 a 30 minutos. A pessoa tem um pauzinho aqui, você vai ali, dá uma furadinha, tá sequinho, tá na hora. Olha, então perfeito. A gente vai colocar Vamos ali pôr no forno. já tá pré-aquecido. Mas a gente já tem um pronto. Temos Mas um antes, pronto que eu queria, inclusive, mas desculpar. vamos só um pouquinho aqui. Isso. Porque o que a gente pode fazer? A gente coloca esse aqui no forno, Sim, tá? Você falou que é uma média de 25 minutos, sim, não é? isso. E aí a gente põe, depois a gente já tem um pronto, duas versões prontas. Prontas. Né? E aí você queria mostrar alguma coisa. Não, era só isso, que a pessoa tanto pode fazer ele naquele formato, como pode fazer ele assim, ó, individualmente, em forminhas de cupcake. Porque como a gente, dentro do Movimento Gente, por exemplo, a gente pode comer 2 fatias por dia. Pra você não ter que ficar fatiando, às vezes você pode comer 2 desse aqui por dia. Então você já deixa ali no freezer congelado, tirou, esquentou, já vai na sua versão. Então, pode fazer nas duas versões, é só isso. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai chamar uma matéria, porque afinal a gente está no primeiro mês do ano. E será que você já perdeu as calorias do final do ano? Será que você já deu para equilibrar de novo o estômago e não exagerar mais? Vamos ver nessa matéria. Muitas festas, muita alegria, muitos abraços e muita comida. Fui só eu que exagerei ou você também enfiou o pé na jaca? Não adianta se enganar não, porque a balança não mente. Hoje eu tô aqui na Praça da Liberdade, um dos cartões postais de Belo Horizonte, mas também um dos lugares mais escolhidos pelos mineiros para se exercitar ao ar livre. E eu quero saber se esse pessoal se comportou à mesa ou se eles estão literalmente correndo atrás do prejuízo, ou melhor, dos quilos ingeridos. Comeu muito nas festas de final de ano? Olha, final de ano é complicado, né? Vem o Natal, depois vem a virada e a gente sempre é sede, né? E aí a família reunida e aí as coisas acontecem. Come pra lá, come pra cá, de repente você vê o resultado. Olha no espelho e você assusta. Tá aí meditando? Sim. Então você tá aí de preguiça, meditando, não tá com consciência pesada? Não, eu comi muito, mas já voltei pra academia. Enfiou o pé na jaca? Enfiei. Comeu muito nas festas de final de ano? Não, até que não. Moderado. Não, nunca que eu exagero, não. Então pode estar aí de preguiça. O povo tá ali correndo, o seu povo tá aqui. Não, mas já fiz uma boa caminhada com ela. Agora só tô descansando mesmo. A Luna comeu muito, Luna? Não, a aluna também como moderado. Só ração mesmo. A não ser que alguém jogou algum petisco diferente pra ela. Pouquinho. Agora a gente tá fazendo uma caminhada para compensar, né? Tá correndo atrás do prejuízo das festas de fim de ano? Tá tentando diminuir um pouco da gordura, queimar a gordura que adquiri, né? Adquiri muito e comeu. Muito. Antigamente praticava-se o jejum pré-natal, um tempo de reflexão e preparação. Mas parece que ele foi substituído por um momento para descontar todo o estresse do ano na comida. E sem culpa. Sem culpa? Vocês acham que as festas de final de ano dão carta branca pra gente enfiar o pé na jaca? Não, acho que não. Acho que tem que manter o equilíbrio sempre. Não sim. Só que aí agora é tempo de voltar atrás.
do tempo perdido e já, começar na academia, firme e forte. É um momento que você passa o ano todo se sacrificando, fazendo regime, tentando emagrecer. No fim do ano, chuta o pé. Todo mundo faz isso, todo mundo. Com certeza. Infelizmente, o pessoal acaba exagerando um pouco. Normal isso acontecer. Antigamente, as pessoas elas usavam esse tempo do pré-natal para refletir. Você está refletindo depois do Natal. Antes e depois. Segundo dados divulgados em 2022 pela Federação Mundial da Obesidade, a expectativa é de que até 2030 o Brasil tenha 29,7% da população adulta com a doença. O índice será maior entre as mulheres. A preocupação com esses números parece estar conscientizando mais pessoas a cada dia. E os cuidados com a saúde e o bem-estar têm falado mais alto. Tem gente até fazendo massagem aqui na praça. Eu vi, senhor, como é que o senhor chama? Aparício. Senhor Aparício, eu vi que o senhor estava ali de preguiça, fazendo massagem. É muito bom, é relaxante, né? Depois do Natal, Ano Novo, você tem que começar a tratar do corpo, voltar a tratar do corpo, né? E da mente também, é muito legal. O senhor não deve ter comido muito aí nas festas de final de ano, né? Não, dentro da média. Foi tranquilo, sem muito exagero, tranquilo. Não como muito, não. Não, docinho sim, mas de resto não. Não cometeu pecado. Não. Tem que cuidar. Não enviou o pé na jaca. Não, de jeito nenhum. Tem que manter, senão meu médico chama atenção. Então daqui exercitando só, começando o ano. Sim, graças a Deus. Tá arrependido? Olha, agora vamos correr atrás do resultado, né? Para começar o 2023 com muita saúde, né? Principalmente correr atrás da saúde, porque não pode deixar as coisas acontecer e ficar naquela coisa. Só porque exagerou, você vai se acomodar e complica. Quando chegar em dezembro, nós estaremos de novo aqui, fazendo essa entrevista de novo aqui. Eu quero estar bem melhor do que hoje, eu quero me precaver. O arrependimento bateu. E muito, tá? Então vamos pedir perdão a Deus. Amém. A Deus. Senhor, perdoa-nos. Eu confesso que eu também exagerei. Eu também exagerei, pecamos. Senhor, perdoa os nossos pecados. Bora correr atrás dos prejuízos. Vamos. Gente, como diz a Dani, perdão, Deus, nós exageramos, eu também confesso, mas ainda bem que eu tenho essas duas convidadas fantásticas que vão me colocar na trilha de novo. Eu costumo falar que o movimento Change é trilha mesmo, não é trilho, porque não é dieta. Então, é largo, cabe todo mundo, sem arrependimento, vamos em frente. Então, antes, eu quero agradecer. Senhor, muito obrigada por esse alimento, pela presença da Lu, da Rô, por todos os telespectadores, por todas as pessoas que trabalham aqui conosco. Eu quero te pedir que nunca falte alimento na nossa mesa. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, enquanto eu vou me deliciar, eu já estou até assim, será que eu vou aqui? Eu vou aqui. Eu vou aqui, que aí, ó. É o mesmo né? pãozinho, É o mesmo né? pão, mas aí versões só de vamos servindo. Mas antes eu queria agradecer vocês pela presença, que alegria, pela disponibilidade, pelo carinho. E eu queria que cada uma deixasse o Instagram. Então, vamos lá? O meu é Luciana Horta, tudo junto, com H. E você conta? O meu é o @delicias_bhz. E tudo junto também. Mas eu queria também deixar um registro aqui que o Delícias da Rua nasceu há 1 ano e 2 meses através desse movimento Change. E que teve o fim do ano aí, viu, gente? Que eu não meti o pé na jaca, não. Olha, que orgulho. Foram 22 quilos perdidos, né? Com 65 anos, 10 medicamentos eliminados, um novo estilo de vida e uma nova profissão e milhares de amigos. Só olha, gratidão. Gente, só gratidão a isso. É muita emoção, é muita emoção. Vocês não sabem, não só aqui, como todos os nossos telespectadores, o que é vivenciar o movimento Change. Não, então, gente, como eu ainda não estou vivenciando, eu vou vivenciar isso comigo. Venha. Peraí, porque eu vou... Por favor. Enquanto eu vou ter que falar, né? Primeiro conta aí, né? Eu gosto dele puro, assim, sem... Gente, fantástico. Fantástico. Se você ama um pão
francês, pode ficar sabendo que você vai se apaixonar por esse. Maravilhoso. Você pode também usar com a geleia, com uma ricota, com fazer um sanduichinho. Com queijinho, com queijinho, várias coisas. Do jeitinho que cada um preferir. Mas está perfeito. Mas é super Mais saudável. uma vez, obrigada. E o Sempre Feliz fica por aqui. E até o próximo, se Deus quiser. Gratidão.